Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Vamos lá. Pessoal, segunda, faltou só o exercício 6. Acabei fazendo um vídeo, mas nem mandei, porque eu sei que vocês estão atolados de coisa. Então, faltou só o exercício 6 para a gente corrigir. Então, nós vamos corrigir ele e já vamos começar a revisão, tá bom? Até coloquei lá no roteirinho de vocês. Tragam suas dúvidas para a aula. Por quê? Porque é mais fácil eu focar naquilo que vocês têm dúvida, dificuldade, né? Visto que o nosso tempo aí está bem reduzido, né? Por conta do simulado, do que a gente ficar, né? Enfim, revisar tudo e às vezes, né? Não é necessidade, tá? Mas eu fiz até um esqueminha hoje de revisão aí, que se todo mundo prestar atenção, assistir a aula, assistir a revisão, pelo menos as questões do capítulo 5 e 6, vocês vão acertar. As 5. Porque, né, eu calculo que sejam 5 questões do capítulo 5 e 6, né, que eu fiz no caso, e calculo que sejam 5 questões do capítulo 7 e 8, que o outro professor de Resende fez. Então, quem prestar atenção, acerta as 5 questões minhas, porque tá muito facinho, tá? Então, vamos lá. O 6, então, e último. Deixa eu pegar daqui. Ô, Ana Paula, pera aí rapidinho. Você sabe por que tem 12 questões de matemática e menos questão nas outras matérias? Menos não existe. Menos. Então, mas por que tem isso? Ó, a concordância nominal. Por quê? Porque, olha lá, o simulado, ô Luiz, ele é dividido, né, em humanas, né, linguagens ali exatas. E as matérias de exatas são menos. E as matérias de humanas, né, claro, são mais. Então, por isso que são... entendeu? Porque olha lá para você ver. Em humanas, vocês vão ter artes no simulado, né? Que não teve da outra vez, não foi? Sim. Então, vocês vão ter artes, vocês terão filosofia, né? Só não vão ter redação, que eu vi lá, certo? E na matéria de exata ali é química, física, matemática e DG só, não é? Sim. Então é por isso, tá? Colocava então, 5 questões de cada uma, tava de bom tamanho. Eu também acho. Principalmente sozinhas. Mas vocês vão tirar de letra. Gente, prestou atenção no esqueminha que eu fiz hoje de correção, tudo mais. Eu já listei aqui atividades para vocês estudarem, pra vocês darem uma olhadinha pelo menos, tá? Então vamos lá. O número 6 é: atendendo à norma padrão, reescreva o período a seguir, substituindo as lacunas por uma das palavras que está entre parênteses. E justifique. Olha aqui, gente, já vamos recordando, olha aqui. Concordância por uma das palavras que está. Ó, por uma das. Eu tenho aí uma expressão partitiva, né? Então, o está concordando com por uma. Tá vendo? Essas coisinhas que a gente tem que ir prestando atenção, que a gente vai assimilando, vai guardando. Só para dar... Então, vamos lá. No texto. Só para dar um exemplo, existe ou existem países em que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis. O que eu falei para vocês? Existem. Isso, porque o existem, quando é o verbo existir, né, no caso, ele é pessoal ou ele é impessoal? Ele tem pessoa ou ele não tem pessoa? Ele tem pessoa. Ele tem pessoa. Qual verbo que não tem pessoa, que eu só uso na terceira do singular?
Dentro de concordância verbal mesmo? Qual, pessoal? O que equivale ao verbo existir? Ah, não lembro não, professor. Coisinhas que a gente tem que guardar. Verbo haver, isso aí. O verbo haver, eu só vou usar ele na terceira pessoa do singular. Então, se aqui fosse haver, se fosse o verbo haver, né? Eu usaria aqui o a, porque não tem plural. Mas como é o verbo existir, falei para vocês, o verbo ocorrer, todos, né? E os que não são haver, eles têm pessoa. Então, eu vou usar tanto no singular quanto no plural. Então, isso mesmo. Então, continuando. Em que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis que o amparam ou que lhe amparam. Quem ampara, olha o que eu tenho que pensar. É matéria de vocês aí do capítulo 5 e 6, tá? Vocês aprenderam isso já, gente? Acho que São as leis que lhe amparam. não é que lhe. Não, eu pus o, mas são as leis que amparam ele. Eu pus o, mas... Então, por Porque que ele você fica estranho só, mas eu não sei por quê. Não, olha aqui, gente. Olha aqui o que vocês aprenderam lá, sei lá, no 7º ano, eu acho, ó. O pronome lhe, ele exerce somente a função de objeto indireto na língua portuguesa. Ele não pode ser objeto direto. Então, aqui, ó, em que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis. Quem ampara, aqui ampara alguém. Aqui está amparando quem? O profissional. O profissional. Tem alguma preposição aí, Igor? Acho que não. Não tem. Não tem. O profissional, que é o escritor. Tá vendo? Só não tem preposição. Se não tem preposição, eu não posso usar o lhe. Porque o lhe é regra. Ele só pode exercer a função de objeto indireto. E o objeto indireto não é aquele que tem uma preposição? Então não pode ser lhe. Então só pode ser o. Porque na língua portuguesa é regra. O pronome oblíquo o, a, os e as, eles exercem a função de objeto direto. Se aqui ampara quem e é o escritor, o profissional, né, que é o escritor no caso, se é o profissional, se é o escritor, é o o. Então, pelas leis que o amparam, porque quem ampara, ampara alguém. Tá? Se eu tivesse um D aí, se eu tivesse um a sendo, né, uma preposição, não sendo artigo, a quem? Esse a fulano. Se eu tivesse um D, se eu tivesse um com, se eu tivesse um em, por exemplo, aí poderia ser o lhe. Se eu não tenho preposição, eu vou usar o pronome o. Tem mais? Tem, porque é objeto direto, então, tá? Guardem isso. Isso aqui é regra, isso aqui é regrinha que vocês têm que guardar para a vida. Agora, aqui, na Inglaterra, as editoras, isso daqui também é regrinha que vocês aprenderam, gente, creio eu que, sei lá, 5º ano. O verbo ter, como que funciona o verbo ter? O verbo ter é regrinha também. O verbo ter singular, né? No caso aqui, ó, na Inglaterra, as editoras têm o verbo ter. No plural, eu uso ele com acento. Eles têm, com acento circunflexo. No singular, eu uso ele sem acento. Ele tem. Ela tem, singular sem acento, regra para a vida, não pode esquecer, isso daqui é coisa óbvia para quem é de 9º ano. E elas têm, com acento circunflexo. Aqui, ó, as editoras não são elas? Não tá no plural? Se tá no plural, o ter aí, ele tem que ter acento. Então, vai ficar
as editoras têm, com acento circunflexo, que mandar um livro para cada biblioteca do país quando ele é publicado. E acabou, certo? Aí nós não vamos corrigir o panorama, nós vamos, né, esperar um pouquinho, depois, a hora que der, que passar simulado, enfim, a gente volta no panorama, corrige e começa o capítulo 9, tá? Então, nós vamos parar por aqui. Até esqueci de colocar antes no grupo lá um recadinho. Era para vocês... Mas eu imagino que, é claro, que vocês estão aí, né, com o caderno aí, para vocês fazerem algumas anotações, que eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações. Pessoal, vou colocar no grupo agora, para vocês, que tem aluno que está perguntando, a matéria do simulado, embora vocês já saibam o que é. Capítulo 5 e 6, capítulo 7 e 8. Capítulo 5 e 6, vocês já sabem que ficou por minha conta, então, né? Nós, professores aqui de Paraisópolis. Então, o que vai ser cobrado no capítulo 6, no capítulo 5 e 6? Tem aluno perguntando, né? Tudo. É tudo, mas tudo o quê? Aí tem aluno que é prontinho, né? Mas vamos lá. Guardem isso, gravem isso, anotem o que eu vou falar em aula para vocês estudarem depois. Estejam aí com um caderninho, vão fazendo anotações, porque se vocês prestarem atenção, as 5 questões as minhas 5 questões do simulado, vocês vão acertar. Vão por mim, garanto. Então, do capítulo 5, eu não vou cobrar gênero textual. Eu vou cobrar no capítulo 6. Por quê? Porque é mais fácil, que é o lambi-lambi. E, analisando, então, lambi-lambi, olha só. Lá na atividade, na apostila suplementar de vocês. Vocês estão vendo ainda, né? Minha página aqui, né? Estamos vendo, sim. Ah, tá. Então, olha só, gente. Estudem. Deem uma olhadinha no capítulo 6. O número 1, o número 2. Estudem intertextualidade. Nós trabalhamos a intertextualidade. É uma coisa que vocês precisam para a vida, a intertextualidade, né? Vocês têm que saber intertextualizar. Então, estudem, dê uma olhadinha aqui. Vocês sabem que as questões não são iguais. Então, assim, eu estou fazendo com que vocês estudem. Porque vocês sabem que não adianta, pode fuçar aí que vocês não vão achar questões, né? Vocês não vão achar resposta. Na hora do simulado, pode fuçar o quanto quiser que vocês não vão achar resposta. Mas vocês podem estudar para chegar na resposta que vocês vão precisar lá para o simulado. Então, olha só, aqui. Leia um trecho, já vou aproveitar e já faço corrigindo. Aí depois eu vou para o quadro, tá? Leia um trecho de A Banda de Chico Buarque e um lambi-lambi criado a partir dessa canção. Então, vai cair lambi-lambi, tá? Vai cair lambi-lambi e vocês deem uma estudadinha em intertextualidade. Então, aqui nós temos, ó, a música Banda de Chico Buarque. Aquela música, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. É assim que fala, é assim que canta. E um lambi-lambi, que vocês já estão carecas de saber o que é lambi-lambi, vendo a banda passar cantando coisas de amor. Gente, vendo é um verbo. Esse verbo está em uma fase nominal. Qual é? Qual é? Alunos? A gente não sabe, não. Claro que sabe. Nós temos 3 fases do verbo que nós vamos trabalhar em período composto, que vai cair no simulado. Oração reduzida. Olha aqui eu tenho uma oração reduzida. Reduzida de quê? Oh. Gente, isso daqui... Gerúndio? Isso, muito bem. É um verbo que está no gerúndio. Gente, olha aqui. Primeira coisa, então, vamos já falar disso. O capítulo 5... Cadê? O capítulo 5
ele vai tratar de quê? Ele vai tratar do adjunto adverbial, que já que eu vou fazer aqui para vocês, e ele vai falar do período composto, composto por... o capítulo 5 em si vai falar sobre o período composto por subordinação, que traz as orações adverbiais, as orações substantivas e as orações adjetivas. Aí o que nós aprendemos? Que dentro desses 3 tipos de orações, nós temos orações reduzidas. O que é oração reduzida? Aquela oração que não tem conjunção, não tem, e o verbo está reduzido. O que é isso? O verbo vai estar ou no gerúndio, que é esse caso aqui, NDO, quando os verbos terminam em NDO, NDA. Reduzida de infinitivo, quando os verbos terminam em ar, ir e or, porque ur não existe, né? E reduzida de particípio, quando os verbos terminam em DO e DA. Então, esse caso, ó, vendo, termina em NDO, certo? Só que aqui, olha só, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Agora, olha aqui, vendo a banda passar cantando coisas de amor. Nesse lambe-lambe tem uma ambiguidade. Qual é? Qual é? Por conta do verbo aí que está no gerúndio. É como se ele vê a banda passar e vende a banda passar? Exatamente. Então, o vendo aí, por que ele é ambíguo? Ele está no gerúndio, ele pode significar haver, né, divisão, como a Ana, acho que é a Ana mesmo, né, que disse, às vezes eu confundo aqui as vozes, os meninos meus, raramente eu sei quem tá falando, gente. Só o Andrew, quando é o Andrew e o Igor, eu sei bem. Então, olha só, esse vendo, então, o lambe-lambe, ele é ambíguo. Gente, presta atenção. O vendo aqui do lambe-lambe, ele é ambíguo, porque ele equivale, né? Ele pode ali, né? Equivaler a ver, divisão, né? E a vender. É claro que, então, a ambiguidade existe porque o verbo está no gerúndio, vendo. E a gente, né? As placas aí que a gente conhece aí de vende-se, por exemplo, na maioria é assim, né? Vendo carro 0 km, vendo, nananã. Então, a ambiguidade está aqui, porque o verbo está no gerúndio. Só que, então, o verbo que é ambíguo, e é ambíguo porque está no gerúndio, né? Só que foi proposital, é claro, porque é um lambe-lambe. Só que todos nós sabemos que esse vendo, ele equivale a quê? Aqui, o vendo, ele está querendo vender? Não. Não. E sim, o ver mesmo, assim como na canção. Questão de simulado. Se o vendo equivale a ver, pergunto, esse lambe-lambe, ele intertextualiza com a canção A Banda de Chico Buarque? Sim. Sim. E o que é intertextualidade, então, moçada? A ligação entre textos. Bem, é uma ligação entre textos. É quando, então, 2 textos aí, nós falamos que eles dialogam. É quando eles têm relação. Por citação, por sentido, enfim, mas são quando 2 textos, então, eles têm relação um com o outro. Isto é intertextualidade. Então, lá na página, guardem aí, anotem. Lá na página 10 do capítulo 6, estudem o que é intertextualidade. Dá uma olhadinha no que é intertextualidade. Página 10, capítulo 6. Tá lá, intertextualidade. Dá uma estudadinha. Então, muito bem, os 2 textos, eles se intertextualizam.
há uma intertextualidade aqui. Por quê? Porque um se relaciona com o outro, né? Inter, entre, textualidade, texto, entre texto. Isso mesmo. E é ambíguo, porque traz o verbo vender, o verbo, né? O verbo vendo, que está no gerúndio e pode, né, equivaler aí, vendo, pode ser tanto de ver quanto de vender. Mas aqui nesse lambe-lambe sabemos que o verbo vendo equivale a ver, intertextualizando com lambe-lambe. Então, já respondemos a número 1 aqui até, tá? Agora, olha aqui, presta muito atenção aqui. Aqui nós temos mar português, né, do Fernando Pessoa, né, quando ele fala sobre as grandes navegações e tal, e aí ele criou esse poema, né, falando aí do sofrimento aí que as navegações traziam, né, principalmente para as mulheres. Aí o outro lambe-lambe, olha só, navegue na direção dos seus sonhos. Navegue onde? Na direção dos seus sonhos. Medos. Perdão, medos. Perdão, desculpa. Olha, eu já tô. Nossa Senhora. Medos. Viu? Mas se fosse sonhos também vocês entenderiam, né? Daria a mesma coisa analisando gramaticalmente, certo? Tá ótimo, é só a gente entender. Só entender. Senão eu acabo falando demais aqui. Então vamos lá. Mas navegue na direção dos seus medos. Então esse é um lambe-lambe. Agora olha só. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noites ficaram por casar, para que fosses nossos, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, eu leio aqui, gente, aqui eu não enxergo, somente sem óculos. Que relações podemos encontrar entre o poema de Fernando Pessoa e o lambe-lambe? Nós podemos falar que os dois intertextualizam? Sim. Por quê? Os dois estão falando de ultrapassar seus medos. No primeiro está falando sobre passar pelo bojador, que é aquele lugar lá que todo mundo morria, e ele fez, o outro fez em relação com isso de passar além do bojador, que depois lá contava que depois do bojador eles se sentiam vitoriosos, por ter passado por um lugar difícil. Muito bem, perfeito. E até o poema todo em si, do Fernando Pessoa, só pelo fato de falar das grandes navegações aí também, já intertextualiza, né? Então, todinho, porque vocês já sabem que intertextualidade, ótimo. Já que o Igor citou um período aqui importante, vamos focar um pouquinho nesse período. Ele falou ali, ó, quem quer passar além do bojador. Pessoal, esse período ele é composto? Quem quer passar além do bojador? Esse período é composto? Que? Ele é composto ou ele tem uma locução verbal? Importante. Tem uma locução verbal? Locução verbal? Vocês acham que, então, o período é simples e tem uma locução verbal? Só isso? É? Então, ó, quem quer passar locução verbal além do bojador? Ou quem Não, quer... é composto. Por quê? Olha, gente, presta atenção. Porque, olha só, ele é um período composto. Por quê? Ó, eu tenho a oração quem quer e eu tenho oração passar além do bojador. Por quê? Porque quem quer, quer Alguma coisa? alguma coisa, exatamente. Então, essa é a minha oração principal, não é? E passar além do bojador é a minha oração subordinada, porque se eu falo para vocês assim, porque se eu falo para vocês assim,
Quem quer? Vocês entendem? Vocês entendem? Mas quem quer o quê? Ah, então não entende, tá vendo? Por que que então esse período ele é subordinado? Porque quem quer o quê? Para a gente querer, a gente tem que querer algo. Quem quer, quer alguma coisa. Então essa é minha oração subordinada. Agora olha só, quem quer? Quem quer a passagem. Poderia? Teria sentido? Não? Sim. Sim ou não? Eu Pera, quem quer o poderia quê? substituir passar além do bojador por passagem, por exemplo? Quem quer a passagem do bojador? Eu acho que não. Acho que Por dá quê? sim. Dá. Quem quer a passagem? Quem quer passar? Passar não equivale à passagem? Só que, né, aqui eu tenho o verbo, da maneira que eu tô falando, eu tenho substantivo. Mas equivaleria, gente. Tem equivalência. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, porque ela equivale a um substantivo. Aí, olha só. Vocês já chegaram à conclusão que quem quer, quer alguma coisa. Não chegaram a essa conclusão? Sim. Se quem quer, quer alguma coisa, eu tenho aqui, ó, entre o quer e o passar, alguma conjunção? Não. Não. Vocês já sabem que o período é composto. Vocês já viram que quem quer, quer algo. Então, quem quer é o fato, minha oração principal. E vocês viram que não tem conjunção. Se não tem conjunção, eu sei que ela vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva, já chegamos à conclusão do substantivo, o quê? Quando não tem Objetiva direta? objetiva direta. Muito bem, quem respondeu? Bianca. Muito bem, Bianca, isso aí. Porque, ó, quem quer, quer algo. Quer o quê? Passar. Só que não acabou ainda. Ela é objetiva direta, mas ela traz um verbo aqui, e esse verbo está no passar. Está no Infinitivo? infinitivo. Então, como que eu vou classificar esse período ainda? Uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Reduzida? Reduzida. Muito bem. Reduzida de quê? Infinitivo. Muito bem. Pessoal, então, dica da tia Ana Paula. Deem uma olhadinha, principalmente quem tem dificuldade em oração subordinada substantiva ou objetiva direta, a diferença da direta para indireta. E orações reduzidas. Reduzida por quê? Porque não tem conjunção e porque o verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Recordem isso, que já tem meio caminho andado aí para a prova. Então, ótimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver se vocês sabem também. Navegue na direção dos seus medos. Quantos verbos eu tenho? Um. O verbo navegar, certo? Como que nós classificamos esse verbo? Transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação? Verbo intransitivo? Muito bem, verbo intransitivo. Quem respondeu aí, parabéns. Se eu tenho um verbo intransitivo, como nós classificamos na direção dos seus medos? Vamos? Ó,
Dica de novo, estudem adjunto adverbial, a primeira matériazinha lá no capítulo 5. Adjunto. O ad, a própria palavra ad já significa junto. Então, olha aqui. Adjunto adverbial. Junto, junto, adverbial. Junto de novo com o verbo. Eu tenho 3 vezes do latim a palavra junto na expressão adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é uma palavrinha ou mais de uma palavrinha, um conjuntinho, né, aí, que acompanha principalmente, na maioria das vezes, o verbo, mas pode vir também com um adjetivo ou com o próprio advérbio. Só que na maioria das vezes, olha só, a palavra aparece 3 vezes junto com o verbo. Então, na maioria das vezes vai ser com o verbo, mas pode também vir junto com um adjetivo, vir junto com o próprio advérbio, tá? Aí outra regrinha. Toda vez, pessoal, onde que eu anotei aqui? Toda vez que eu tô anotando para não deixar nada sem falar para vocês. Então, toda vez que eu fizer as perguntinhas onde, ou para o verbo, ou para o adjetivo, ou para o advérbio, eu tenho como resposta um adjunto adverbial de lugar. Toda vez que eu fizer a perguntinha quando, para o verbo, adjetivo ou advérbio, eu tenho como resposta, toda vez que eu fizer a perguntinha quando, eu tenho como resposta um adjunto adverbial de tempo. Toda vez que eu fizer a perguntinha como, eu tenho como resposta adjunto adverbial de modo ou meio, né? Toda vez que eu fizer a perguntinha por quê, eu tenho como resposta um adjunto adverbial de causa. E toda vez que eu fizer a perguntinha o quanto, eu tenho como resposta um adjunto adverbial de intensidade. Se vocês falaram aí que o verbo navegar é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento verbal. Então, como que nós classificamos na direção dos seus medos? Que perguntinha faríamos? Nominal? Que perguntinha nós... O que é complemento nominal? Para ser complemento nominal, eu tenho realmente que ter uma preposição. Eu tenho aqui, né? O na, que é em mais a. Eu tenho que ter, sim, uma preposição para ser complemento nominal. Mas complemento nominal complementa nome. Navegar não é verbo? Então, o que é na direção dos seus medos? Então, não É pode ser um adjunto adverbial de lugar? bem, um adjunto adverbial de lugar. Olha aqui, gente, a perguntinha que eu faço. Perguntem para o verbo. Se eu estou perguntando para o verbo, de cara eu já não tenho complemento nominal. Navegue na direção dos seus medos. Navegue como na direção dos seus medos? Não. Navegue quando na direção dos seus medos? Não, isso não é tempo. Navegue por quê na direção dos seus medos? Não, também não é uma causa. Navegue o quanto na direção dos seus medos? Não, também não está intensificando. Ah, mas navegue onde? Navegue na direção dos seus medos. Ah, em que lugar então que é para navegar? Navegar na direção dos medos. Ah, então é um adjunto adverbial aí de lugar. Porque se eu Ana faço... Paula, Oi. as perguntas que faz é onde, quando, por quê, o quanto. Tem mais uma, não tem? Como? Você falou? Ah, não. Obrigada. Como, onde, como, onde, quando, porquê e o quanto. Isso já ajuda a descobrir se eu tenho um adjunto adverbial. Ajuda, porque eu não tenho só esses. Eu tenho afirmação, dúvida, negação, né? Mas os mais usados, mas vocês vão saber. Se vocês guardarem isso para a vida, vocês sabem o que é adjunto adverbial. Pode confiar em mim, tá? Então, vamos continuar. Então, ótimo, pessoal. Isso, guardar mesmo. A gente já viu, então, que há uma intertextualidade aí também, né? Então, vamos para o próximo. Agora, quero falar outra coisinha aqui.
Não, eu vou por partes, aí depois a gente. Eu vou por partes agora, tá? Então agora nós vamos. Ah, não, deixa eu falar antes que acabe. Pessoal, o que eu quero? Anotem aí. O que eu quero? Que vocês deem uma olhadinha. Anotem o que eu vou falar. Na atividade 3 da página 21 do capítulo 6, estudem. A atividade 7 da página 115 do capítulo 5. A atividade 7 é uma atividade do recapitulando. Ela é uma atividade meio difícil de processar. Dê uma olhadinha nela, dê uma estudadinha. No período misto da página 19 do capítulo 6. Em intertextualidade, que eu já falei, da página 10, capítulo 6 também. Estudar as atividades suplementares, página 8 e 9. Atividade 1 e 2, que eu já falei que foi essa que nós acabamos de fazer. E dar uma estudadinha nas atividades suplementares, também da página 11, atividade 8. A aula está sendo gravada, depois eu vou enviar o link para vocês. Aliás, eu vou colocar na sala de aula do SAS, tá bom? Para não pesar o celular. Eu vou colocar o link lá na sala de aula do SAS. Então, aí quem não conseguiu anotar aí, volta na aula, volta lá depois, assiste a aulinha de novo, pega, né, o final da aula e anotem para vocês estudarem então, tá? Capítulo 5 e 6 nosso aí. Eu quero que vocês estudem, então, essas atividades e essas... É a matéria toda do simulado, gente. Mas, nossa, tem aluno que falou assim, nossa, mas eu vou ler tudo isso aqui, vou estudar tudo isso aqui. Então, não é tudo aquilo, porque tem muito texto na apostila e tal, né? Então, eu dividi, né? Eu não vou cobrar tudo aquilo de texto, tá? Então, depois voltem na aulinha quem não conseguiu anotar e estudem essas páginas, ok? E agora, então, nós vamos para o quadro. Pessoal, vamos lá. Vocês enxergam o meu quadro do computador? Ou muito ruim? Calma aí, você tá. Qual quadro? O quadro que está atrás de mim. Tá meio ruim de ver. Tá claro, né? Não tá? Ó. Assim Melhorou. dá? Sim. Ah, tá. Então eu vou tentar no computador mesmo para poder gravar, porque no celular não tá dando certo. E tá demorando demais quando o Igor me passa, eu tô demorando demais, tá saindo pequenininho do mesmo jeito. Para quem assistiu o vídeo vai falar. Tá, mas então vamos lá. Como a aula depois eu arrumo direitinho, tá? Só pra gente não perder tempo, como a aula já tá acabando, só pra gente não perder tempo. Então, ó, até anotei aqui, ó. Revisão do capítulo 5 e 6 do nosso simulado. Lambi-lambi, intertextualidade, foi tudo que eu já falei para vocês. O período composto, então. Nossa senhora, mas período composto de novo? Mas o capítulo 5 e 6. Composto por coordenação e subordinação. Vamos lá. Sala. O que período... O que são orações coordenadas? Período composto por coordenação. O que são orações coordenadas? Que são independentes? Isso, independentes, onde uma não depende da outra. E o que são orações subordinadas? Período composto por subordinação. Uma depende da outra para ter sentido? Isso, quando uma depende da outra para ter sentido, ou seja, são orações dependentes. Estabelece relação de dependência. E o que é período misto? Que tem uma coordenada, o negócio é outro subordinado. Isso, onde se fundem as orações. O período misto, dentro do período misto, então, eu tenho oração coordenada, eu tenho oração subordinada. Eu posso ter dentro de um período misto, né? Subordinada adjetiva, junto com subordinada adverbial, junto com subordinada substantivo e mais oração coordenada. Isso mesmo.